E agora? Agora é no Brasil! Agora é no Brasil! É guerra, é guerra, é guerra. O pau vai comer, a bosta vai feder. Eu espero que não voe na tua cara. Espero que você, de verdade, assistam esse vídeo até o final. Outra coisa, eu espero de verdade contar com a tua inscrição nesta merda de canal. Se inscrever, tu já sabe. O próximo míssil, aonde que vai ser? Então, vai trazer algo extraordinário sobre Volcário, sobre Alexandre, o grande ave Alexandre. O grande bosta, o grande ladrão, o grande vagabundo que é. Tanto ele, nossa, meu, não sei vocês, mas eu mesmo, eu tenho um nojo daquele Flávio Dino. Eu quero tanto que ele também entre nessa contenda e daqui a pouco seja ele. Por isso que tu não pode ficar de fora. Não fica de fora, assiste inteiro, se inscreve no canal, cara. E tu é melhor do que os outros que não querem se inscrever no meu canal? Pelo amor de Deus, rapaz, me ajuda. Eu sou de direita. Nos canal grande, que já tá cheio de inscritos lá. E o meu canal não vale nada não, é? Comendo bosta de canudinho, rapaz. Cadeia! Novas mensagens vazadas nesta madrugada deveriam colocar Alexandre de Moraes na prisão. Eu vou te mostrar agora os fatos, as provas e o que aconteceria com qualquer funcionário público que estivesse na posição do Moraes. Você vai ver as mensagens e olha, gente, esse vídeo é um pouco mais longo, mas vale a pena. Fica até o final porque ele é gravíssimo. Então, meu bom dia para vocês com Breaking News. O Brasil está estremecendo. Vazou o conteúdo das 4 mensagens que o Volcário enviou a Alexandre de Moraes no dia da sua prisão e que apagou em seguida. Fora essas 4, tem 5 do Alexandre de Moraes para Daniel Volcário, enviadas e apagadas. Nós já sabemos o que as 4 do Volcário diziam e o que elas revelam é gravíssimo. Isso foi revelado hoje, nessa madrugada. Faltam palavras para descrever. Fica aqui comigo então agora, que como sempre, quem revelou foi a Malu Gaspar no Globo. Olha a matéria. Volcário falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Master no dia em que ele foi preso em 2025. É mais grave do que isso, gente. Eu vou te mostrar com o olhar de investigador. A reportagem ela teve acesso aos prints de 9 mensagens trocadas entre as 7 horas e 19 minutos da manhã e as 20 horas e 48 minutos da noite daquele dia da prisão do Volcário, dia 17 de novembro de 2025. E sem delongas, elas fornecem indícios dos crimes de corrupção e de obstrução de investigação de organização criminosa. Leia aqui comigo a primeira mensagem do Volcário, que foi enviada às 7 horas e 19 minutos do dia em que Volcário seria preso. Olha aqui. Como que a gente tem acesso ao conteúdo, Deltan? Pelo seguinte, a Polícia Federal apreendeu o celular do Volcário. E aí você vê aqui na direita a tela do WhatsApp do Volcário e você vê a troca de mensagens entre Daniel Volcário e Alexandre de Moraes, que é como ele salvava o nome do Moraes, Alexandre de Moraes Brasília. Essa troca de 9 mensagens está lá, registrada no WhatsApp. E eram mensagens de visualização única, ou seja, a pessoa vê e automaticamente a mensagem se autodestrói. O que mostra aí que eles queriam esconder o rastro daquilo que eles estavam falando. E a Polícia Federal conseguiu identificar as horas das trocas de mensagens. E o sistema que eles usavam acabou revelando o conteúdo das mensagens do Volcário. Como isso, Deltan? Porque o Volcário, para mandar essa mensagem de visualização única, ele ia no iPhone, abria o bloco de notas, escrevia o que ele queria mandar para o Moraes, dava um print, ia lá no WhatsApp e mandava essa foto do print do bloco de notas com uma mensagem de visualização única. E aí a Polícia Federal cruzou os horários e os dias das notas feitas do bloco de notas e das mensagens enviadas de visualização única no WhatsApp. E olha aqui o que ela identificou. Ó. Bloco de notas, no mesmo dia da prisão, dia 17 de novembro, uma mensagem salva pela última vez, alterada pela última vez às 7h18 horas da manhã. E aí, às 7h19, um minuto depois, é enviada a mensagem para Alexandre de Moraes. Então, ele foi casando, a Polícia Federal foi casando os registros, as anotações do bloco de notas com os envios das mensagens de visualização única e conseguiu descobrir o conteúdo das mensagens escritas para Alexandre de Moraes por Daniel Volcário. E é agora isso que você vai ficar fazendo. Isso aqui é o escândalo dos escândalos dos escândalos. Acompanhe aqui comigo. Primeira mensagem enviada pelo Daniel Volcário pela manhã, 7 horas e 19 minutos.
Bom dia, tudo bem? Lembre, Daniel Vorcaro escrevendo para o ministro. Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda uma parte, ainda hoje. E aí eu irei para lá para tentar uma assinatura dos demais investidores estrangeiros. O que é isso aqui? Daniel Vorcaro estava criando uma história, uma narrativa na época da operação policial e da operação do Banco Central contra ele, de que ele estava saneando o Master, de que o Master seria salvo por investidores estrangeiros. E aqui ele está reproduzindo essa história, essa narrativa para o ministro, dizendo, olha, estou quase conseguindo salvar o Master. E aí ele está dizendo, ó, de outro lado, eu acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Qual que é esse tema que nós falamos? É uma investigação sigilosa, que Daniel Vorcaro nem deveria saber que existe uma investigação sigilosa contra ele e contra o Master. E aí, veja só, ele está dizendo aqui que nós falamos desse tema. Como assim? Falou com o ministro e o ministro não fez nada, sabendo que o Vorcaro tinha acesso a uma investigação sigilosa. Segue aqui, ó. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso. E que a mesma jornalista que antes estava fazendo perguntas, se vazar algo, vai ser péssimo. Se vazar essa investigação sigilosa sobre o Master. Mas pode ser que dê um gancho para entrar no circuito do processo. Por que isso? Porque se vem à tona a existência da investigação, aí o Daniel Vorcaro, ele tem uma justificativa para lá e oferecer uma petição no processo, no inquérito, na investigação, que é exatamente o que ele fez em seguida. Ele promoveu o vazamento e foi lá e entrou no processo contra uma busca e apreensão, uma prisão dele naquele mesmo dia. Foi o que a gente se descobriu, o que a imprensa informou que ele teria feito em seguida aí no mesmo dia. E ele termina dizendo, se tiver alguma novidade, vamos nos falar. Gente, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Veja aqui o final, ó. Se algo vazar, vai ser péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Vorcaro está falando com Moraes aqui sobre estratégia processual no inquérito sigiloso a que ele nem devia ter acesso e que nós hoje sabemos que ele tinha acesso por meio de compra de senhas, coisa de organização criminosa mafiosa. Pensa o seguinte, o acesso do Vorcaro ao inquérito era ilegal. E o ministro lê aí o Vorcaro dizendo que sabia da investigação sigilosa. Aliás, segundo o primeiro parágrafo, ele sugere que já tinham conversado sobre esse assunto. E aí o Moraes, ele tinha obrigação de reportar isso, gente. De agir em favor da justiça, não do Vorcaro. Mas ele tá ali, trocando mensagens com o Vorcaro. Num contexto em que você vai ver que o Vorcaro pede ajuda do Moraes. E aí o Moraes responde às 8 horas e 16 minutos com uma mensagem de visualização única, a qual a gente não tem acesso. Tá aqui, ó, no print do lado direito. E aí veja a sequência aqui, gente. Vem duas mensagens agora seguidas do Vorcaro. Às 17 horas e 22, 17 horas aqui e 26 do dia. A gente já está na tarde do dia. O Vorcaro vai ser preso às 22 horas dessa noite. E aí vejam aqui o que o Vorcaro escreve. Ele coloca às 17 horas e 22. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. E aí o Vorcaro naquele dia ele fala de uma suposta venda do Master para o grupo Victor. Ele estava tentando impedir, obstruir a investigação, paralisar a atuação do Banco Central com uma história à cobertura, com uma narrativa que até hoje não se provou verdadeira aí de que existiria realmente um investimento, uma compra. Nada disso se provou verdadeiro. Aí logo em seguida, 4 minutos depois, às 17 horas e 26, ele escreve o seguinte para o ministro. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Como assim? Como assim bloquear? Bloquear o quê? Bloquear a prisão do Vorcaro? A operação, a investigação? Que outra coisa poderia ser bloqueada que não fosse isso nesse contexto? E Moraes responde às 17 horas e 31 minutos em seguida essas duas mensagens e a gente não sabe o que ele responde porque era mensagem de visualização única. Eles apagaram os rastros. Consegue entender isso? A gravidade disso? E aí, às 19 horas e 58 minutos, vem uma nova mensagem em que o Vorcaro insiste aqui, ó. Alguma novidade? Alguma novidade? E ele manda essa mensagem às 20 horas e 4 minutos. Lembra, ele vai ser preso às 22 horas. E aí o Moraes responde, Moraes agora com duas mensagens de visualização única, às 20 horas e 21 minutos e às 20 horas e 23 minutos. Todas aí de visualização única, então, mais uma vez, a gente não tem acesso ao que o Moraes escreve aí. Por último, às 20 horas e 48 minutos, Vorcaro vem e faz esta mensagem aqui, ó. Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que ele está dizendo algo na linha assim,
olha, a gente anunciou a venda, o investimento, porque foi o que deu para fazer. Seria melhor fazer lá no exterior, com os gringos, um vídeo, um anúncio conjunto, mas aí já anunciou agora. Acho que pode inibir. Inibir o quê, gente? Inibir a atuação do Banco Central? Inibir a operação policial que estava sendo deflagrada? Eu não vejo outra coisa que pudesse ser inibido, que eles poderiam estar conversando sobre inibir. Ou ainda sobre bloquear. Amanhã começam as batidas do Esteves. Tô indo assinar com os investidores de fora e estou online. Gente, amanhã começam as batidas do Esteves. O que é isso? Tinha uma narrativa do Vorcaro na época de que tudo o que acontecia aí contra ele era uma conspiração de bancos nacionais, do monopólio dos bancos que queria sacanear ele. Ou seja, gente, o Vorcaro aqui estava desconfiando que eles sofreriam buscas e apreensões a partir do dia seguinte, o que ele chama de batidas do Esteves, e essa era a narrativa do Vorcaro que ele usava na época de que tudo o que havia contra o Master era uma grande conspiração dos grandes bancos para excluir ele do mercado e defender o monopólio dos grandes bancos. E aí o Moraes responde, adivinha com o quê? Com um joinha. Com um joinha. Essa última mensagem aqui do Daniel Vorcaro foi respondida com um joinha. Você vê aqui, ó, embaixo aqui, ó, na mensagem um joinha marcado. O primeiro problema que eu falei é o que eu falei para vocês, gente. Como é que o Moraes responde com um joinha o fato de que o investigado sabia das buscas e da atuação contra ele? Isso significa que o Moraes sabia que o Vorcaro tinha acesso indevido a sistemas de informação, ou seja, isso indica que o Moraes sabia que o Daniel Vorcaro agia criminosamente. Isso sugere. E aí mandou um joinha. Não mandou a polícia, não pediu investigação, não deu as famosas 48 horas, não censurou, não fez nada, não cortou relações. Não, mandou um joinha. Agora presta atenção. O contrato milionário, gente, era com a Viviane. Era com a esposa do Moraes, não com ele. Só que todas as mensagens reveladas até agora não são com a Viviane, são com o Moraes. Não há registro aí de mensagens com a Viviane, só com o ministro. Se o contrato era de serviços jurídicos da esposa, por que o Vorcaro falava com o Moraes? Por que eles discutiam estratégias processuais? Por que Moraes respondia a pedido sobre bloquear? Conseguiu bloquear ou a investigação, ou a atuação do Banco Central? E tem mais, gente. Alexandre de Moraes mentiu. Ele negou receber essas mensagens, só que isso aqui é prova. É print do celular de Vorcaro, periciado. E Moraes negou. Olha aqui o tamanho da cara de pau. Olha aqui, o ministro Alexandre de Moraes diz que não recebeu essas mensagens referidas à matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de vamos e convenhamos, atacar o Supremo Tribunal Federal. Quem ataca é ministro que faz coisa errada, faz mal feito. É esse que ataca o Supremo Tribunal Federal. Que absurdo! Ele chamou de ilação mentirosa. Mas isso é perícia, isso é prova, isso é fato. A Polícia Federal periciou o celular, as mensagens existem, os horários batem, as respostas do Moraes estão registradas no aparelho. E isso serve sim como prova, periciado. Não é um vazamento, não é hacker, não é um conteúdo acessado indevidamente, não tem nada aí deturpado, é a Polícia Federal com valor de prova. Moraes mentiu. E pior, ele apagava sistematicamente as mensagens, usava visualização única. Por quê? O que o ministro do STF tem a esconder em conversas com banqueiros sobre processos sigilosos contra o banqueiro? Eu vou dizer o que qualquer procurador pensaria e faria nessa situação se não fosse Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes não fosse ministro do Supremo, ou se não fosse ele, fosse um funcionário público, estaria agora sendo investigado por corrupção passiva e por obstrução de justiça. Obstrução de investigação de organização criminosa, para ser mais exato. Poderia sofrer busca e apreensão, muito provavelmente sofreria para pegar o celular dele e saber o que aconteceu do outro lado. Possivelmente sofreria prisão preventiva pelos indícios de obstrução da investigação. Os elementos aí, gente, estão todos aí para quem quiser ver. Contrato de 129 milhões de reais com a esposa do ministro. Da mesma forma como o Daniel Vorcaro tinha contrato de consultoria simulado com o funcionário do Banco Central corrompido pelo Vorcaro. A hipótese é, será que esse contrato de 129 não era também uma simulação? Mas tem mensagens pedindo ajuda para bloquear a investigação. Tem respostas do ministro em mensagens que se apagam, o que é usado normalmente por criminosos para apagar rastros. Tem discussão sobre entrar no circuito do processo. Tem negativa falsa sobre a existência das mensagens, ou seja, mentiras comprovadas para se esquivar dos fatos. Tem joinha no final. Por acaso isso não são indícios suficientes para uma investigação? Hein, Paulo Gonet? A Moraes cabe, é claro, a presunção de inocência, como a qualquer um. Mas a Moraes cabe também a lei, como a qualquer um.
cabe investigação, afastamento do cargo diante da gravidade dos fatos. Mas o que nós vemos? Silêncio. O Senado não se manifesta. O STF não age como um todo, age só pelas mãos firmes de um ministro que se levantou em cima da sua fé, em cima da sua correção para lutar contra a injustiça, seja quem for que esteja praticando. Mas a PGR não investiga, não age. O Moraes continua julgando processos como se nada tivesse acontecido. Se o PGR, Paulo Gonet, não agir agora, ele vai manchar sua biografia para sempre. Se o presidente do Senado ficar omisso, ele vai assumir a posição de cúmplice, como alguém que pode ser atingido pelas investigações e que quer estancar essa sangria. Vergonha é pouco. A omissão do Senado está virando escândalo quase tão grande como o próprio escândalo do Moraes, porque pela primeira vez nós temos um ministro do STF sendo investigado pela Polícia Federal. O reconhecimento oficial dessa investigação virou um detalhe. Os fatos estão aí. Me conta aí nos comentários. Você acha que o Moraes deve ser afastado do Supremo enquanto é investigado, como seria qualquer funcionário público? Em um país minimamente civilizado, aliás, ele mesmo já teria se afastado. O que nós estamos vivendo é mais uma evidência dos abusos de Moraes e de alguns ministros que se instalaram no país e que agora servem para brindar pessoas no alto escalão do poder suspeitas de crimes gravíssimos. Eu queria pedir para você seguir orando, não só pelo nosso país, mas especialmente pelo ministro André Mendonça, por força, proteção, sabedoria, coragem, para que toda a verdade venha à tona e para que a justiça se realize. Se inscreve no canal, clica no sininho, curta o vídeo, se torne membro para receber análises exclusivas e prioridade nas respostas aos seus comentários e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.